O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 102 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 3º, Creio no Espírito Santo. E hoje nós iremos ler os números de 781 a 786. Parágrafo 2º. A Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. A Igreja, povo de Deus. Em qualquer época e em qualquer povo, é aceito por Deus todo aquele que o teme e pratica a justiça. Aprouve, contudo, a Deus santificar e salvar os homens, não singularmente, sem nenhuma conexão uns com os outros, mas constituí-los num povo, que o conhecesse na verdade e santamente o servisse. Escolheu por isso Israel como seu povo. Estabeleceu com ele uma aliança e o instruiu passo a passo. Tudo isso, porém, aconteceu em preparação e figura para aquela nova e perfeita aliança que se estabeleceria em Cristo. Esta é a nova aliança, isto é, o Novo Testamento em seu sangue, chamando de entre judeus e gentios um povo que junto crescesse na unidade, não segundo a carne, mas no Espírito. As características do povo de Deus. O povo de Deus tem características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. Ele é o povo de Deus. Deus não pertence como propriedade a nenhum povo. Ele, porém, adquiriu para si um povo dentre os que outrora não eram um povo. A gente escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A pessoa torna-se membro deste povo não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito. João capítulo 3, versículos 3 a 5. Isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Este povo tem por chefe, cabeça, Jesus Cristo, ungido, Messias, porque da mesma unção, o Espírito Santo, ele flui da cabeça para o corpo. Este é o povo messiânico. A condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Nos corações deles, como em um templo, reside o Espírito Santo. Sua lei é o mandamento novo de amar como Cristo mesmo nos amou. É a lei nova do Espírito Santo. Sua missão é ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele constitui para todo o gênero humano a mais forte semente de unidade, esperança e salvação. Sua meta é o reino de Deus, iniciado na terra por Deus mesmo,
reino a ser estendido mais e mais, até que no fim dos tempos seja consumado pelo próprio Deus. Um povo sacerdotal, profético e régio. Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e que constituiu sacerdote, profeta e rei. O povo de Deus inteiro participa dessas três funções de Cristo e assume as responsabilidades de missão e de serviço daí decorrentes. Ao entrar no povo de Deus pela fé e pelo batismo, recebe-se participação na vocação única deste povo, em sua vocação sacerdotal. Cristo, Senhor, Pontífice, tomado dentre os homens, fez do novo povo um reino e sacerdotes para Deus Pai. Os batizados pela regeneração e unção do Espírito Santo são, efetivamente, consagrados para formarem uma morada espiritual e um sacerdócio santo. O povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo. Isso se verifica, de modo particular, pelo sentido sobrenatural da fé, que é de todo o povo, leigos e hierarquia, quando adere indefectivelmente à fé. Uma vez por todas, transmitida aos santos, nela aprofunda sua compreensão e torna-se testemunha de Cristo no meio deste mundo. O povo de Deus participa da função régia de Cristo. Cristo exerce sua realeza, atraindo para si todos os homens por sua morte e ressurreição. Cristo, Rei e Senhor do universo, se fez servidor de todos. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Para o cristão, reinar é servir, particularmente nos pobres e nos sofredores, nos quais a Igreja reconhece a imagem de seu fundador, pobre e sofredor. O povo de Deus realiza sua dignidade régia, vivendo em conformidade com esta vocação de servir com Cristo. Todos os que renasceram em Cristo obtiveram, pelo sinal da cruz, a dignidade real e, pela unção do Espírito Santo, receberam a consagração sacerdotal. Por isso, não obstante o serviço especial do nosso ministério, todos os cristãos foram revestidos de um carisma espiritual que os torna membros desta família de reis e deste povo de sacerdotes. Não será, na verdade, função régia o fato de uma alma submetida a Deus governar seu corpo? Não será função sacerdotal consagrar ao Senhor uma consciência pura e oferecer no altar do coração a hóstia imaculada de nossa piedade? Como comentário para o dia de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco sobre a Igreja Povo de Deus, que foi proferida na audiência geral na Praça de São Pedro, 12 de junho de 2013. Caros irmãos e irmãs, bom dia! Hoje gostaria de meditar brevemente sobre outra expressão com a qual o Concílio Vaticano II definiu a Igreja, Povo de Deus, conforme a Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 9, Catecismo da Igreja Católica, número 782. E faço mediante algumas perguntas, acerca das quais cada um poderá refletir. O que quer dizer ser povo de Deus? Antes de tudo, significa que Deus não pertence de modo próprio a qualquer povo,
pois é Ele que nos chama, que nos convoca, que nos convida a fazer parte do seu povo. E esse convite é dirigido a todos, sem distinção, porque a misericórdia de Deus deseja que todos os homens se salvem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Jesus não diz aos apóstolos e a nós que formemos um grupo exclusivo, um grupo de elite. Jesus diz: Ide e ensinai todas as nações, conforme Mateus, capítulo 28, versículo 19. São Paulo afirma que no povo de Deus, na Igreja, já não há judeu nem grego, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gostaria de dizer, inclusive, a aqueles que se sentem distantes de Deus e da Igreja, a quem é medroso ou indiferente, a quantos pensam que já não podem mudar. O Senhor chama-te também a ti, a fazer parte do seu povo, e falo com grande respeito e amor. Ele convida-nos a fazer parte deste povo, do povo de Deus. Como nos tornamos membros deste povo? Não é através do nascimento físico, mas mediante um novo nascimento. No Evangelho, Jesus diz a Nicodemos que é preciso nascer do alto, da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, conforme João capítulo 3, versículos 3 a 5. É através do batismo que nós somos introduzidos neste povo, mediante a fé em Cristo, dom de Deus que deve ser alimentado e desenvolver-se em toda a nossa vida. Perguntemo-nos: como faço crescer a fé que recebi no meu batismo? Como faço crescer esta fé que recebi e que o povo de Deus possui? Outra pergunta: qual é a lei do povo de Deus? É a lei do amor, amor a Deus e ao próximo, segundo o mandamento novo que o Senhor nos deixou, conforme João capítulo 13, versículo 34. Mas trata-se de um amor que não é sentimentalismo estéril, nem algo de vago, mas sim o reconhecimento de Deus como o único Senhor da vida e, ao mesmo tempo, o acolhimento do outro como verdadeiro irmão, superando divisões, rivalidades, incompreensões e egoísmos. São dois elementos que caminham juntos. Quanto caminho ainda temos que percorrer para viver concretamente esta nova lei, a do Espírito Santo que age em nós, a da caridade, do amor. Lemos nos jornais ou vemos na televisão que há muitas guerras entre cristãos. Como pode acontecer isso? Quantas guerras no seio do povo de Deus, nos bairros, nos lugares de trabalho. Quantas guerras por inveja, ciúmes, até na mesma família. Quantas guerras internas. Devemos pedir ao Senhor que nos faça compreender bem esta lei do amor. Como é bom amar-nos uns aos outros, como verdadeiros irmãos. Como é bom. Hoje façamos algo. Talvez todos nós tenhamos simpatias e antipatias. Talvez muitos de nós tenhamos um pouco de raiva de alguém. Então, digamos ao Senhor: Senhor, estou enraivecido com ele ou com ela. Rezo a ti por ele e por ela. Orar por aqueles com os quais estamos irados é um bom passo à frente nesta lei do amor. Façamo-lo? Façamo-lo hoje mesmo. Que missão tem este povo? A missão de levar ao mundo a esperança e a salvação de Deus. Ser sinal do amor de Deus que chama a todos à amizade com Ele. Ser fermento que faz levedar toda a massa. Sal que dá sabor e que preserva da corrupção.
ser luz que ilumina. Ao nosso redor, é suficiente ler um jornal, como eu disse, para ver que a presença do mal existe, que o diabo age. Mas gostaria de dizer em voz alta: Deus é mais forte. Vós acreditais nisto, que Deus é mais forte? Então digamo-lo juntos. Digamo-lo todos juntos. Deus é mais forte. E sabeis por que motivo é mais forte? Porque Ele é o Senhor, o único Senhor. E gostaria de acrescentar também que a realidade, às vezes obscura, marcada pelo mal, pode mudar, se formos os primeiros a transmitir a luz do Evangelho, principalmente através da nossa própria vida. Se num estádio, pensemos aqui em Roma, no Olímpico, ou naquele de São Lourenço, em Buenos Aires, numa noite escura, uma pessoa acende uma luz, mal se entrevê. Mas se os mais de 70.000 espectadores acendem a própria luz, o estádio ilumina-se. Façamos com que a nossa vida seja uma luz de Cristo. Juntos, levaremos a luz do Evangelho a toda a realidade. Qual é a finalidade deste povo? A finalidade é o reino de Deus, encetado na terra pelo próprio Deus, e que deve ser ampliado até o seu cumprimento, quando voltar Cristo, nossa vida, conforme a Lumen Gentium número 9. Então, a finalidade é a comunhão plena com o Senhor, a familiaridade com o Senhor, entrar na sua própria vida divina, onde viveremos a alegria do seu amor incomensurável, uma alegria plena. Estimados irmãos e irmãs, ser igreja, ser povo de Deus, segundo o grande desígnio de amor do Pai, quer dizer ser o fermento de Deus nesta nossa humanidade. Significa anunciar e levar a salvação de Deus a este nosso mundo, que muitas vezes se sente perdido, necessitado de respostas que animem, que infundam esperança e que deem um vigor renovado ao caminho. A Igreja seja lugar da misericórdia e da esperança de Deus, onde cada qual possa sentir-se acolhido, amado, perdoado e encorajado a viver em conformidade com a vida boa do Evangelho. E para fazer com que o outro se sinta acolhido, amado, perdoado e encorajado, a Igreja deve manter as suas portas abertas, a fim de que todos possam entrar. E nós temos que sair através de tais portas e anunciar o Evangelho. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!